assunto do Papo de Repórter dessa semana é, sem dúvida, a família Ferraço. A gente teve pelo menos 2 episódios importantes essa semana. Começamos com o Teodorico Ferraço, dando uma entrevista, aí, vamos dizer assim, de um certo ponto de vista bombástica, né? Que não se esperava que ele pegasse tão pesado com o governador Paulo Artung. Uma entrevista cheia de mágoas, revelações, né, sobre os descontentamentos dele com relação à política do governador, mais especificamente as dívidas, vamos dizer assim, né, pessoais que o governador teria deixado pelo caminho. E quando a semana parece que terminaria sem grandes novidades, a gente tem o anúncio da saída do senador Ricardo Ferraço do PMDB. Claro que não dá nem para falar assim, nossa, que bomba, né? Já se sabia, ele vinha manifestando esse desejo de sair, esse descontentamento com a posição do partido e se manter na base de apoio da presidente Dilma, e vinha sendo bastante crítico, bastante duro, e estava naquele grupo dos desalinhados, né, do PMDB, que vinham mostrando independência e tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a importância dessa saída do Ferraço é mais os desdobramentos, né, dessa saída, né, que era esperada, mas a gente percebe que a partir do momento que ele anuncia a saída, fica um monte de dúvidas no ar, inclusive se ele vai mesmo para o PSDB. Eu vou começar aqui pelo Neto. Você acha que está certo falar que o Ricardo já está no PSDB? Olha, Zeca, eu vejo essa uma situação que não é definida, não está muito bem definido esse futuro político do Ricardo. Primeiro, no PSDB, agora vamos projetar o cenário, ele sai do PMDB, no PMDB ele tinha um destaque natural justamente por ser um dos desalinhados na questão do PMDB, o que garantiu a ele visibilidade, até porque a gente sabe o enfoque da mídia dá essas figuras. Agora, aí vamos supor, o Ricardo entra no PSDB, lá ele vai ter que disputar o holofote com presidenciais. Você tem José Serra, você tem o Aécio Neves, Cássio Cunha Lima, você tem o ex-governador de Minas Gerais, Anastasia, você tem quadros muito grandes. Então, aí você vê o Ferraço aqui, o Ferraço que ganhou toda aquela notoriedade, mas será que ele entra no partido para ser uma estrela? Eu acho muito difícil. Eu estava até conversando aqui com a Renata depois da notícia, qual poderia ser o caminho? Talvez até o PPS. Ele que apareceu posando com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, na semana passada. O PPS não tem um grande nome no Senado. O PPS tem uma posição clara em relação ao impeachment da presidente Dilma, e ali ele poderia se manter. Que aí só para ver como eu entendi essa questão do Ferraço, eu vejo essa saída dele do PMDB muito mais ligada às questões nacionais do que propriamente um arranjo estadual para ele se colocar aqui, estava sem espaço no PMDB. Não, ele tinha espaço no PMDB, poderia tranquilamente ter conduzir o seu destino político ali, mas pesou o fato do PMDB, nesses primeiros meses do ano, ter abrido mão do impeachment e decidir agora essa questão interna, que é a sucessão lá da Executiva Nacional. E aí, sem espaço para o impeachment, cadê as manchetes? Cadê o holofote? Então ele precisava disso. Então, agora vamos ver o caminho que ele vai tomar. Agora, Renata, você concorda assim, com o Neto nesse sentido, para ele realmente escolher ou não o PSDB neste momento, um outro partido? No caso, o Neto até pôs aqui o PPS como uma possibilidade. Você acha que ele tem que olhar mais para o cenário nacional, ou ele também tem que considerar o cenário local para fazer essa escolha? A gente percebe que o Ricardo Ferraço é um senador que está cada vez mais distante do cenário capixaba, né? Ele tem assumido pautas nacionais, tem feito essa movimentação nacional, só que tem uma questão muito importante. Para ele ser senador, ele vai ter que se candidatar a senador no Espírito Santo, então ele tem que considerar o cenário capixaba, sim. E aí, o que a gente tem no horizonte, né, para 2018? A gente tem um governador que é do PMDB, ou pelo menos não está sinalizando, né, ultimamente não foi sinalizado nenhum interesse em sair do partido. Embora o Ricardo também recomende na nota Exato. que ele saia, né? Mas eu Parece ser a não vi movimentação. nenhuma movimentação de Artung nos últimos tempos
de saída do PMDB. Está muito bem onde ele está. A gente estava falando, né? Gosta de um muro, né? O PMDB é um lugar ótimo para ficar. A não ser que o PMDB nacional assuma uma posição mais radical, o que também não parece ser, né, uma coisa que vai acontecer nos próximos dias. E qual é o destino de Hartung em 2018? Ele pode disputar a reeleição, pode, ele está no primeiro mandato, né? Pode, ainda para os eleitos em 2014, há a possibilidade de uma reeleição ainda em 2018, mas Paulo vai disputar a reeleição? Ele disse que não. A gente sabe que Paulo, quando diz que não, às vezes quer dizer que sim. Mas há condições para Paulo disputar a reeleição em 2018? E se não disputar, o que ele vai fazer? O caminho natural seria disputar o Senado. E disputar o Senado por qual partido? PMDB. Se Ricardo, são 2 vagas, né, para 2018 no Senado. Uma delas é a do Ricardo Ferraz, que estava no PMDB. E aí, como é que seria essa negociação? O Ricardo, a gente tem que lembrar, já tomou 2 rasteiras, né? Uma em 2010, quando ele era o candidato do Palácio Anchieta ao governo do Estado e foi colocado no banco de reservas, e em 2014, que foi mais discreta, mas que também aconteceu. Ele estava começando a articular a candidatura dele como candidato do PMDB ao governo e novamente foi retirado do jogo para poder encaixar a candidatura do Paulo. Talvez ele esteja se precavendo para não tomar um terceiro revés. Né? Agora, olhando mais para a questão local, eu acho que tem um peso grande nessa decisão do Ricardo, que é a seguinte: o Ricardo, e todo mundo já percebia isso, ele estava se sentindo desconfortável, embora ele, quando sai, fala assim, não, tá tudo muito bem com o Paulo, até talvez querendo desvincular do desabafo do pai, né, que mostrou que não tá nada bem com o Paulo, mas eu acho que até eu acho mais coincidência mesmo a entrevista do Teodorico e a saída do Ricardo, só uma coincidência, mas eu acho que ele quis até enaltecer isso na nota, dizendo que estava tudo bem com o Paulo, continua tudo com muita harmonia e tal. Mas assim, eu acho que não é assim também, essa harmonia toda que ele disse, porque assim, se percebia que nos planos do Paulo, pelo menos o que ele tem feito força para vazar na imprensa e tal, que o Ricardo estava fora dos planos do Paulo. Isso é um fato. Quando o Paulo fez alguma projeção futura, para quem ele apontou? Pro César Colnago, né? Quando quis botar, caso ele não dispute, então, caso não dispute, meu candidato é o César. Quer dizer, eu não vi o Ricardo contemplado em nenhum dos planos políticos do Paulo. Eu acho que isso estava tornando as coisas desconfortáveis. Vocês não acham isso, não? Há um aparente incômodo nessa relação, até porque o Ricardo ele saiu da fila. Porque quando o Paulo retorna ao Palácio, você tem a restituição da fila. Voltou a ter aquela fila. Então, um monte de gente, só que aquela fila não está tão bem definida quanto antes. E o Ricardo viu que tinha perdido, que ele era o dono da senha 001, e hoje ele não está com senha nenhum. Tem senha nenhuma. Está no final da fila. Hoje está no final da fila e está vendo ali. Senha, né? Não tem nem sem senha e está vendo ali. Sabe se vai ser atendido. Outros quadros políticos trabalhando, ver se eu consigo daqui, ver se consigo dali. E aí ele pegou essa história do impeachment, ser o senador, um senador, porque o senador não é apenas senador do Estado, é senador do país. Esse papo é para 4 anos, primeiro de mandato, depois ele tem que se reeleger, então ele tem que voltar para cá. E agora parece que vem a calhar também isso para ele poder ter uma liberdade maior, porque ali ele está... Porque dentro do PMDB ele continua sendo... Ele é um refém, acaba sendo refém do cerco do Paulo. Sim. Fica suscetível às manobras. No outra sigla, ele pode comandar, porque a gente viu que o histórico do Ricardo, ele sempre teve em siglas ali onde ele pôde transitar com naturalidade. Foi sendo PPS, no PSDB, até a ida dele para o MDB. Quando não fica legal, ele sai. Eu acho que talvez ele estava se sentindo um pouquinho abafado lá dentro do PMDB. Mas agora só a próxima sigla que vai deixar bem claro isso. Renata, como é que você acha que vai ficar? Caso o Ricardo confirme a ida dele para o PSDB, a gente ficaria com um cenário assim interessante. Caso o Hartung também não dispute a reeleição,
você começaria a especular os nomes que poderiam suceder o Artung. E se o Ricardo vai para o PSDB, olhando para o cenário hoje, você teria 3 potenciais candidatos a disputar o governo, todos no PSDB: César Conago, Max Filho e Ricardo Ferraz. E como é que fica? Você acha que, nesse caso, ir para o PSDB, para o Ricardo, não seria uma boa? É difícil a gente pensar no que vai acontecer até 2018, até porque a gente tem um cenário muito difícil de planejar, né? O de 2016 já está difícil da gente planejar, imagina de 2018. Porque você tem César Conago, pode ser o candidato à sucessão do Paulo, com essa visibilidade que ele está tendo. E em 2018, o Paulo vai chegar com gás para poder eleger o sucessor? A gente está vendo que a tendência que tem se repetido é que os atuais gestores estão tendo muita dificuldade em eleger os seus sucessores, né? Principalmente os que estão dentro do seu convívio ali, né? Max Filho fala que tem um projeto de sucessão, né? Tem um projeto de governo, mas ele não coloca uma data nesse projeto. Ele pode ser candidato em 2018, mas como ele pode ser candidato em 2022, enfim. Ele não tem vai depender muito do cenário. O Ricardo é essa questão que o Nerter falou. Ele pode até ter condição, não no PSDB ou em qualquer outro partido, ele pode ter condição de disputar o governo, sim, mas para isso ele precisa se voltar para o Estado novamente. Ele precisa ser um senador do Espírito Santo, né? E só para destacar que Ricardo Ferraz, antes de ir para o PMDB, ele era do PSDB. E a gente lembra como é que Ricardo saiu do PSDB, né? Foi convidado a se retirar do PSDB. Eu queria colocar mais uma questão para o Nerter. O Nerter ele recupera na semana passada aquele encontro do Ricardo com o Luciano, que eles fizeram questão de tornar público, e inclusive o Ricardo apoiando um projeto que é o principal projeto do Lelo Coimbra, na condição de pré-candidato à Prefeitura de Vitória, que é o Terreno de Marinha. E aí o Ricardo aparece com que o Luciano também reivindica o Terreno de Marinha para ele, e aí você, né, os dois brigando pela bandeira, mas enfim, do Terreno de Marinha. Mas o que eu queria colocar para o Neto era o seguinte: Neto, pensando nessa questão de uma possível aproximação, como você cogitou aqui do Luciano e do Ricardo, é bom a gente registrar também o seguinte: na eleição no pré-processo eleitoral da eleição de 2014, a gente tem que registrar que houve uma aproximação também do Ricardo com o Luciano, e do Casagrande. Foi quando o Ricardo referendou apoio à reeleição do Casagrande, quando o Arthur começava a dar os primeiros sinais de que poderia entrar na disputa, mas não era nada oficial. E aquela época o Casagrande vai continuar a unanimidade, o Casagrande insistia, né, nesse discurso, mas realmente tem um histórico, né? Não, e é bom considerar isso. Hoje o ex-governador Renato Casagrande admite que foi um grande erro político dele e admitiu também que sabia que naquela época o Paulo era mais que candidato. Ou seja, o Ricardo sabia também que o Paulo era candidato e fez questão de ficar do outro lado. Só teve que voltar por fidelidade partidária. E agora não vai precisar mais ter isso, né? Fica livre, né, para poder articular com quem ele quiser. Quer dizer, dependendo da decisão do destino do Ricardo, a gente já pode ter também uma mexida muito grande nessas eleições de 2016. Isso é verdade.